são os anticorpos. Então, quando uma substância qualquer penetra no nosso organismo, ela dá lugar à formação dos anticorpos. E esses anticorpos, entrando em choque com essa substância, ela fica neutralizada. Então ela não funciona, deixa de funcionar. Então, o que é anticorpo? Anticorpo é aquela substância formada no nosso organismo e presente no sangue circulante, que se forma em consequência da penetração de um antígeno. E o que é antígeno? Antígeno é toda a substância que, penetrando no nosso organismo, dá lugar à formação de anticorpos. Então isso é um ciclo vicioso, porque isso é tudo que nós sabemos, porque é a observação que nos mostra tudo isto. Bom, mas, conforme vocês já observaram, já viram na medicina, ou pelo menos devem ter visto, nem sempre isso acontece. Em certos casos, penetra o antígeno no nosso organismo. Um antígeno qualquer atua no nosso organismo. A reação por parte dos anticorpos não é total, não é completa. E não sendo total, não sendo completa, o que é que acontece? Aparecem determinadas manifestações funcionais e que podem ter também o seu substrato anatomopatológico. Então, veja o seguinte, o que é que houve aqui? O que é que aconteceu aqui? Foi apenas meia imunidade. A imunidade funcionou pela metade somente. Muito bem. E esta meia imunidade recebeu o nome de alergia. O que é que significa alergia? Significa forças opostas. Então, a alergia é o resultado do choque anticorpo antígeno. Esta novidade apareceu na medicina no começo do século, lá por volta de 1905, por obra de um médico vienense, von Pirquet. Nesta época, estava muito em voga na terapêutica os chamados soros específicos, que eu ponho tudo isso entre aspas. Viu? Por quê? Porque os médicos, para usarem alguma coisa, é preciso que tenham essa explicação simplória, que isto é contra aquilo. Se não tiver essa explicação simplória, como se o nosso organismo fosse um tubo de ensaio, que entrou lá dentro uma coisinha, então nós jogamos uma anticoisinha e resolve o problema. É uma pena que isto não resolve o problema da estupidez, só isso. Mas então, médico, para usar alguma coisa, é preciso que tenha este rótulo, que seja contra aquilo. Então existia o soro antitetânico, o soro antidisentérico, o soro antidiftérico e vai por aí afora. Muito bem.
E todos tinham visto, se observado que aplicava-se o soro dito específico, dias depois, variável de um caso a outro, é claro, o indivíduo apresentava um quadro clínico extraordinariamente variável de um caso a outro, porque em medicina não existem dois casos que sejam iguais, sendo que, no mais elementar dos casos, era uma urticária extraordinariamente pruriginosa que maltratava consideravelmente o doente, mas podia ser um quadro semelhante à rubéola, ou sarampo, ou a escarlatina, ou a varíola, ou então encefalite, ou miocardite, ou endocardite, ou hepatite, vai por aí afora, vai ao infinito. Não? Muito bem. Então, o von Pirquet explicou o fenômeno dizendo que o soro específico sensibilizava o indivíduo. Quando depois se dava a segunda ou terceira dose e assim por diante, já encontrava os anticorpos antissoro de cavalo. Então aí dava-se o choque entre o antígeno soro de cavalo, entre os anticorpos soro de cavalo e o antígeno soro de cavalo. E resultava então esta reação modificada do organismo. Está vendo? Então, alergia significa reação modificada do organismo. A palavra mesmo significa forças opostas. Muito bem. Isso é muito importante insistir, porque depois que apareceu esse nome na medicina, todo mundo foi repetindo, só que ninguém sabia o que estava dizendo. A todo momento a gente vê, principalmente em reuniões de respeitáveis damas da nossa respeitável sociedade. Então, uma lá saca num determinado momento, eu não posso usar tal shampoo porque eu sou alérgica a esse shampoo. É claro que a outra não pode ficar em desvantagem, já inventam outro shampoo que ela é alérgica, e cada um é alérgica a uma porção de coisas. Não, alergia não é nada disso, não, viu? Alergia é isso, é reação modificada do organismo, ponto, acabou-se. Então, veja o seguinte, como toda patologia é uma reação modificada do organismo, segue-se que a alergia é a medicina inteira. Está vendo? Porque toda a medicina é uma reação modificada do organismo. Então, é o seguinte, se amanhã cedo alguém de vocês acordar com uma dor de cabeça, isso é devido a quê? É devido à alergia. Sabe por quê? Porque a dor de cabeça é uma reação modificada do organismo. Então, vocês tomam um comprimido qualquer aí, desaparece a dor de cabeça, por quê? Por causa da alergia. Também é uma reação modificada. Está vendo? Então, quer aquilo que o indivíduo apresente, quer aquilo que se consegue, ou se pode conseguir com a terapêutica, é de